Então, com o exemplo que eu dei para vocês, né, sobre a expectativa que a gente tem, o que a gente vê, e eu não estou dizendo que você ou que quem está me escutando não tenha razão em estar machucada, em estar magoada com seus relacionamentos. Que o seu marido, que os seus filhos, que os seus pais, que os seus colegas, que o seu chefe, enfim, que as pessoas que te cercam eventualmente não estejam te machucando de verdade. Mas qual é o poder que nós temos sobre o outro? Nenhum. Se a gente for bem realista, a gente não tem nenhum poder sobre o outro. A gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue rachar a cabeça do outro, enfiar o que que a gente acredita lá dentro. Não tem. O que que nos sobra? Sobra só a gente ser responsável por nós, a gente ser responsável pelo que nós sentimos, pelo que nós pensamos, pelo que nós falamos. A gente só tem como ser responsável por nós mesmos. Não tem como a gente responder pelo outro, não tem como a gente se responsabilizar pelo outro. Isso é impossível. Então, se você está vivendo um relacionamento desgastante, se você está vivendo um relacionamento difícil, se você está num relacionamento abusivo, não sei, né? Eu sugiro que você vá lá para o ponto 1 que a gente começou a conversar. Quem eu sou? Quais são os meus valores? O que que eu defendo? O que que eu aceito? O que que eu não aceito? E comece devagarinho a colocar barreiras, né? Subir um tijolinho de cada vez, uma coisinha de cada vez. Põe uma cerquinha, passa um arame. Põe outra cerquinha, passa outro arame, né? Põe um pauzinho ali, passa um outro arame, para você ir criando uma cerca protetiva dos seus sentimentos, uma cerca protetiva das suas emoções, dos seus pensamentos, do seu coração, porque só isso que nos cabe, só nos cabe isso. Gente, se a gente for pensar, por exemplo, em termos do Enneagrama, a gente poderia dizer assim, o Enneagrama fala, e temos alguns exemplos de pessoas que são introvertidas no Enneagrama. As pessoas introvertidas, que são mais reservadas, elas têm uma enorme dificuldade para lidar com as pessoas que são extrovertidas e vice-versa. Nós temos pessoas no Enneagrama também, algumas personalidades que gostam de rotinas, que gostam de horário, que são organizadas. Você imagina essas pessoas convivendo todo santo dia, toda hora, acorda e dorme com uma pessoa que ela é desapegada de horário, a pessoa não usa nem relógio e o celular, o horário do celular nem faz diferença porque ela também não olha, perde compromisso, chega atrasada, ela não gosta do horário, ela não gosta de rotina, não gosta de repetir nem a comida. O que ela come no almoço, ela não gosta de comer na janta. Você imagina o quanto é difícil para as pessoas que são estruturadas nesse aspecto conviver com pessoas que não têm essa mesma estrutura. A gente poderia falar várias interações do Enneagrama, várias. O 1 com 7, o 2 com 8, o 4 com 2. São tantas as interações, tantas as interações. Eu fico pensando assim, o 5 com o 7, o 5 com o 8, o quanto deve ser complexo e difícil um convívio diário. Então a gente percebe que é óbvio, é lógico que a relação de pais com os seus filhos é a primeira relação conhecida de uma criança. E os pais, gostando disso ou não, e aí eu preciso de entender que eu estou nesse grupo aí, né, dos pais, eu também sou mãe, né? Nós somos, de uma certa forma, responsáveis por ah, ajudarmos, né, a melhorarmos, atenuarmos alguns comportamentos ou piorar esses comportamentos dos nossos filhos.
E os relacionamentos de pai e mãe são íntimos, são próximos, são diários, são constantes, são de décadas, né? A gente passa décadas dentro da mesma casa, a gente passa décadas, aí a gente tem um momento, uma trégua, que é quando a gente começa a ter uma autonomia financeira e sai de casa, mas logo em seguida, se for o caso, né, das pessoas, de algumas pessoas, vai ser o caso talvez da maioria, elas vão se casar e logo elas têm filho e aí o ciclo retorna. A gente quer estar na casa de mãe, a gente vai para casa de sogra, a gente vai para casa de irmãs. Então, assim, o núcleo familiar é muito intenso, as relações são muito intensas. Mas veja, não adianta a gente esperar que uma pessoa que não esteja consciente do seu comportamento, que ela mude. Às vezes a gente que tem consciência do que a gente está fazendo, que a gente já passou por um processo de terapia, que a gente já conheceu o enneagrama, que a gente já sabe das nossas motivações, dos nossos vícios, a gente já sabe. Muitas vezes a gente tem consciência e na hora H a gente não consegue evitar um comportamento automático. Um comportamento que vem assim, ó, vupt, no rompante. A gente fala sem pensar, age sem pensar. É um comportamento automático que todos nós temos e não tem jeito de fugir disso. A gente vai passar a vida inteira lutando contra isso. Mas se a gente cochilar, a gente repete os nossos vícios de comportamento adquiridos ao longo de uma vida inteira, baseado em crenças lá da nossa infância. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente tem, vamos caminhar aqui para uma conclusão aqui, para a gente não se estender muito no assunto. Quando a gente faz a nossa tarefa de casa, que é se auto-observar, se perceber, se olhar, se entender, escrever sobre nós, né? A gente virar um especialista da gente e a gente... digamos assim, a gente equaliza a nossa expectativa com a realidade, a gente coloca isso pelo menos mais próximo, né, da realidade, o que a gente espera da vida, das relações, dos relacionamentos, com aquilo que é possível da gente ter. Eu acho que esse é um caminho que só nos leva para um lugar, que é o lugar que eu creio de verdade, porque eu sou cristã e eu acho que só nos leva para a cruz. Só tem um lugar que a gente pode ir quando a gente se conhece, se percebe e a gente equaliza ou diminui a distância entre a nossa expectativa e a realidade. É que a gente vai perceber que a gente é falho, que a gente é inconsistente, que a gente é inconstante e que muitas vezes a gente muitas vezes não, e que a gente está se relacionando com pessoas igualmente falhas, inconstantes, inconsistentes, que dos dois lados as pessoas cometem os erros, mas a gente insiste em colocar pessoas em lugares, em vazios na nossa alma, que não são preenchidas por mãos humanas, por pessoas. Então eu acho que é muito legítimo que a gente, em um determinado momento, a gente entenda o que está acontecendo, a gente olha para a nossa realidade, olha a nossa volta e fale assim, poxa, eu tenho um casamento assim, eu tenho um relacionamento com a minha mãe assado, eu tenho um filho que eu gostaria que fosse assim e que não é, mas eu tenho isso. A gente precisa reconhecer o que a gente tem nas nossas relações e o que nós não temos, a gente simplesmente se render a Cristo, colocar a nossa vida nas mãos dele. Como 6 que sou, esse é um ato extremamente difícil, o que eu estou compartilhando com vocês,
E é ainda algo que eu tenho aprendido. Eu não acho que eu tenho as minhas dúvidas se algum dia eu vou conseguir fazer isso assim espontaneamente, naturalmente, no automático. Muitas vezes a sensação que eu tenho como 6 é de que o barco está à deriva. E eu penso, meu Deus do céu, quem vai cuidar disso? E eu tô falando com Deus e achando que o barco está afundando. A incoerência, né, gente? É a incoerência. Mas enfim, acho que a gente precisa de colocar as nossas angústias e os nossos temores diante de Deus. E entender que mesmo que a gente precise de algumas coisas, a gente não as terá. E, ok, a gente chorar por isso, a gente se entristecer por isso, a gente ficar alguns dias assim, né, meio cabisbaixo, sempre colocando esses temores e essas angústias diante de Deus, mas sabe aquele processo de luto, aquele processo da entrega, né, de algo importante, de alguém importante? Então é isso, a gente fazer o nosso luto daquilo que a gente não tem, daquilo que a gente julga ser necessário para a nossa vida, dentro dos nossos relacionamentos, e que eventualmente a nossa mãe, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos amigos não serão capazes de nos dar. Eu comparo isso, por exemplo, a uma mulher que tenta uma vida inteira ser mãe e não consegue engravidar. Imagina, ela vai passar o resto da vida dela se definindo como uma mulher estéril? Não, eu imagino e eu acho que o saudável é ela perseguir outros interesses, reconhecer outras coisas boas na vida dela, mas eu acho que de tempos em tempos ela vai sim chorar com Cristo, lamentar o fato dela não ter sido mãe, da tristeza que ela tem, ou que ela está tendo de não conseguir engravidar, numa conversa ali de entrega, de choro, de lamento. E ela vai sair dessa situação fortalecida e pronta para recomeçar. Para mim, esse verbo recomeçar é mágico, ele tem um efeito mágico dentro do meu coração. Recomeçar. A gente chora por uns dias, lamenta e recomeça. Porque eu acho que é aí que o Espírito Santo entra. É aí que o Espírito age nas nossas vidas. Então, se você está vivendo um relacionamento difícil, e aí eu quero fazer um parênteses, não estou dizendo que você deve permanecer num relacionamento abusivo, não é isso. Entenda, por favor. Mas às vezes a gente fica esperando um relacionamento com o marido, um relacionamento com a mãe, um relacionamento com um filho, né? Que são as relações mais próximas que a gente tem na nossa vida, né? A gente fica esperando dessas pessoas um relacionamento que não existe. A gente já tem muita coisa, mas vai faltar outras, porque um relacionamento perfeito nós não experimentaremos agora. Por mais que a gente se transforme, por mais que o outro se transforme, não existe perfeição. Então, às vezes você está vivendo um relacionamento muito triste com alguém importante, que nós estamos falando de mãe, vamos falar de mãe, que é a sua mãe, né? A minha mãe, que são as nossas mães. É justo, chore, chore pelo que você não tem, chore pelo que você não teve, entregue isso a Cristo e recomece. Como eu posso ajudar a minha mãe? O que minha mãe tem? Como ela se comporta? Quem seria a minha mãe no Eneagrama? Como é que eu, sendo essa pessoa, posso ajudar a minha mãe no processo dela? Sendo quem eu sou, que limites eu preciso colocar para ter um relacionamento saudável com a minha mãe? Que
que proteções, que medidas protetivas eu preciso colocar na minha vida para manter um relacionamento saudável com a minha mãe? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer. E eu espero que a gente tenha iniciado uma conversa sobre esse assunto. Se você tem um relacionamento difícil, conturbado e se sinta confortável para compartilhar aqui, não deixa de comunicar aqui, não deixa de escrever o seu comentário aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que está vivendo num relacionamento difícil. Acho que a esperança, ela existe, ela só não é mágica, né? As coisas não são mágicas, porque a vida não é assim, né? Um conto de fadas. A gente precisa de colocar isso numa perspectiva bem realista, para a gente poder também dar passos menores, mas seguros também. Então, comente, compartilhe, curta o canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, conte a sua história. Você está passando por algum problema parecido com a sua mãe? Você está passando por algum problema parecido com alguém que você ama? Quem sabe a gente pode conversar mais um pouco. Eu espero ter atendido as expectativas, né, da nossa conversa. Um grande abraço para vocês e até mais.